pai e minha mãe conservavam-se grandes, generosos, incógnitos. Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes. Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar de esporas, baticuns de sapatões no tijolo gasto. Retalhos e sons dispersavam-se. Medo. Foi o medo que me orientou nos primeiros anos. Pavor. Depois, as mãos finas se afastaram das grossas e lentamente se delinearam dois seres que me impuseram obediência e respeito. Habituei-me a essas mãos. Cheguei a gostar delas. Nunca as finas me trataram bem, mas às vezes molhavam-se de lágrimas e os meus receios esmoreciam. As grossas, muito rudes, abrandavam em certos momentos. E com esse texto do Graciliano Ramos, nós abrimos o programa de hoje, recebendo a escritora e atriz, minha amiga querida Renata Sarmento. Renata, muito bem-vindo no Café com Poesia, um prazer enorme receber você aqui. O prazer é todo meu, Chico. E ainda mais após esse verso que você nos presenteou, fica difícil continuar aqui, que eu já estava quase chorando também, indo às lágrimas. Maravilhoso, um momento mágico. Parabéns. Um texto do Graciliano Ramos, Mestre Graça, que agora, inclusive, está aqui em Maceió conosco, numa obra, uma escultura que foi colocada lá na praia de Pajuçara, lugar onde ele morou. Sim. E inaugurou essa escultura e tal. Que seja bem-vinda essa escultura, que trazendo o Mestre Graça para nós. Sempre ele esteve conosco, claro, mas assim uma obra de uma escultura física, a gente ficou observando e tal, é bonito. Muito bem, então você está aqui em Maceió, mais uma vez, desta vez trazendo, fazendo uma noite, foi uma noite, não foi, de autógrafos, né, que ocorreu na Bienal. E a sua obra, que é Cada Menina Tem Sua História. Essa obra aqui da Renata, Cada Menina Tem Sua História. E essa obra que você fez, está com 2 anos ou 1 ano que você publicou? Eu publiquei fez um ano em outubro. Uhum. O engraçado é que eu acabei de lembrar, que eu falei aqui um pouco antes, que eu tinha mandado quando ele estava no rascunho ainda, para você dar o seu parecer, e você foi lá em casa e a gente conversou sobre o assunto, e eu amadureci algumas ideias e tudo mais, que a gente sabe, e a maturidade vai mostrando que quando a gente escreve, não a primeira vez fica um rascunho, depois a gente reescreve, e acho que a gente tem um momento, vamos publicar, senão vai reescrever a vida toda, e não pode, né? E aí, eu lembro que eu conversei muito com você, e você sempre atencioso, conversou sobre os contos, e depois eu lancei. Muito bem. E como é que iniciou, assim, a sua vida literária, e antes, assim, as influências que você teve, assim, para que você começasse a escrever? Isso foi dentro de casa com seus pais ou foi na escola? Como surgiu? Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Gostei muito, sempre fui muito curiosa com a leitura. Só que eu acredito que veio essa vontade, essa ânsia de escrever já veio mais tardia, assim. Sempre escrevi muito, escrevia minhas coisinhas, mas para publicar, para querer mesmo escrever, já veio, eu acho que depois do teatro. O teatro surgiu antes na minha vida e depois a vontade de escrever. Eu acho muito interessante para a atriz, para o ator, escrever, porque eu sou uma atriz que quando eu vou fazer uma personagem, eu preciso da construção dela. Então, é engraçado, todas as vezes que eu vou fazer uma personagem no teatro ou cinema, alguma coisa do tipo, eu tenho que escrever. Beatriz nasceu em tal lugar e eu faço a vida dela toda até o momento antes da cena. Então, eu tenho o teatro que me alimentou essa vontade que já existia de colocar
a escrita adiante. Acredito que foi o teatro. Você também faz roteiro? Eu faço roteiro também, que tem um curta que está na internet, que se chama Nina. Nina e um ponto de exclamação, que a gente lançou faz pouco tempo na internet e já está com quase 20 mil acessos. Isso é bacana. Maravilha, não? Isso é muito bacana, que é uma equipe muito dedicada e que faz muito pouco tempo que a gente colocou na internet. A gente não quis, não colocou esse no circuito de festivais, mas eu estou com outro aí em festival. E acabei de filmar um agora, que se chama Abismo, que eu queria muito que o nosso Chico tivesse feito, mas teve outro grande ator, graças a Deus, que está muito bem representado, que é o Anselmo Vasconcelos, que fez brilhantemente. E eu sei que seria feito da mesma forma por vocês. O Anselmo é um ator extraordinário. Como você muito. também. Muito obrigado, obrigado. Né? Vocês dois são brilhantes, de Muito verdade. obrigado. Por isso que é bom Muito tê-los obrigado. por perto. E esse a gente acabou de filmar, chama Abismo, é um roteiro meu e de um amigo meu, que é o mesmo roteirista também do Nina, que é esse filme que está na internet. E então, o seu livro, você pretende ainda fazer, lançar em outros lugares? Como é que está a vida desta obra aqui? Eu acho que ele tem muita coisa para percorrer ainda. Eu fiquei muito feliz com que a minha primeira Bienal, que foi agora, e é uma sensação muito boa. E aí eu vi nesse momento que tem muita coisa ainda para trilhar com ele. Eu tenho outras coisas escritas, mas aí eu percebi que com ele ainda tem uma longa vida, uma longa estrada ainda, que dá para trabalhar muita coisa. E eu fiquei muito feliz que esse ano a OAB daqui de Alagoas comprou 20 livros e no Dia Internacional da Mulher eles sortearam. Por quê? Só depois, engraçado também, às vezes a gente escreve, no meu caso, eu escrevo, muitas vezes eu só tenho ideia daquilo, algumas vezes eu tenho antes, mas muitas vezes eu só tenho ideia depois, como esse livro. Um amigo, ele já estava publicado, um amigo leu e falou, Renata, esse livro, cada conto você retrata uma violência contra a mulher. Mas quando eu escrevi, eu não pensei, vou escrever violências contra a mulher. Não. Foi uma coisa que aconteceu, até depois eu falo sobre o processo desse livro, mas não era intencional. Confesso que não era intencional. Ocorreu. E aí, diante disso, no Dia Internacional da Mulher, a OAB comprou 20 livros e sorteou. E aí é muito bom, eu fiquei muito feliz. E não é uma coisa programada, que às vezes é, mas dessa vez não foi. Entendi. Você pretende adaptar isso para o teatro, para o cinema? Eu acredito que esse livro tem um potencial interessante para cinema, para série. O audiovisual é muito... Até para teatro também, mas quando eu penso, eu vejo no cinema ou em séries. Ou numa série, né? Ou série, exato. Hoje você, como atriz, você está trabalhando mais com cinema ou com teatro? Mais com cinema. Com teatro, eu fiz uma peça, a minha última foi em São Paulo, chamava Amor em Débito. E foi muito bacana a peça também, foi muito bem recebida. É um texto de um grande amigo meu, que faz roteiro comigo também, que é o Júlio César Gomes. E eu fazia uma senhora, foi um grande desafio mesmo, eu fazia uma senhora mais humilde, e aquilo foi de um aprendizado, e essa senhora era tão interessante que eu sinto falta até do que eu vivi. E foi a última peça, chama Amor em Débito, foi em São Paulo, e ficou em segundo lugar na enquete da Folha de São Paulo. Ótimo. Tava louca para trazer para cá. Mas Ainda há tempo, né, que é mais complicado, o trâmite, a burocracia, o patrocínio, essas coisas todas, mas não é uma ideia que eu descartei, não. Quantos personagens tem? São 3. Eu, um jovem chamado Miguel e outro ator que é o Nando, Miguel e a Cida.
Uhum. Você trouxe um espetáculo para cá, não Trouxe. Está com tempo já? 2 anos, 3 anos, acho que por aí. Uhum. Chamava Sobre o Desejo, que era uma direção do André Correia, que inclusive ele também assina aqui atrás no meu livro. E eram 12 atores, era uma peça que não é tão comercial. A gente queria mais mexer. Eu acredito muito, eu gosto de quando eu assisto alguma coisa e eu saio pensando sobre o assunto. Tem muita peça legal que é comercial também, e não tenho nada contra, faria e faço várias, mas eu acho que me encanta esse universo que te tira do eixo e te faz. Eu até costumo falar. Teve gente que saiu da peça. 3 pessoas, eu lembro que saíram da peça. Acho que eu nunca comentei, mas 3 pessoas saíram da peça. E eu acho que até aí, no momento que chocou, que para eles foi chocante, que falava sobre a pedofilia, mas só falava, eram só falas. Era um trecho que falava sobre a pedofilia. Não tinha ninguém, não tinha criança, não tinha nada. Era só um ator falando um texto sobre. E eu lembro que uma pessoa saiu. E depois eu perguntei, que era uma grande amiga, e falou: aquilo mexeu muito comigo. Eu acho que até isso é válido, o mexer. Uhum. Porque a gente não vulgarizou em momento algum. Não tenho nada contra obras que têm essa tendência, essa forma, esse formato. Mas a gente não tinha. Mas ia só mexer com o outro, sair, o riso desconcertado, isso me interessa. O sair e quando está depois de sair no jantar, na pizzaria, falar sobre outro assunto, aí eu posso fazer. Mas, assim, o que eu quero fazer, eu escrevendo, eu produzindo, são essas coisas que são mais, que verticalizam, que são mais profundas. Entendi. Você, quando era garota, na escola, em qual fase, em qual período escolar foi que você estimulou mais você para a literatura? Você não vai responder agora, daqui a pouquinho você responde. A gente vai dar aí um breve intervalo para tomar um cafezinho aqui no Café com Poesia e já a gente volta para conversar com a Renata Sarmento, atriz e escritora. Vamos tomar um cafezinho, então? Vamos brindar, então.